Geralmente, quando a sociedade pensa em uma crise global muito profunda, a primeira imagem que vem à cabeça é o caos absoluto, né? Sim, aquela coisa de filme. Exato. Tipo, sirenes tocando sem parar, os mercados financeiros despencando, uma correria totalmente desenfreada nas ruas. Uma cena muito, muito barulhenta. Aquela ideia de pânico generalizado mesmo. Pois é. Mas e se a metáfora mais precisa para entender o que o mundo enfrentou recentemente não for esse caos todo? E se for, na verdade, um silêncio ensurdecedor? Essa é uma troca de perspectiva fascinante. Né? E mais ainda, tipo, e se em vez da gente imaginar uma guerra bélica contra o inimigo invisível, a humanidade estivesse lidando com uma mãe? Uma mãe amorosa, mas super exausta, pedindo para os filhos simplesmente ficarem quietos por um momento. Nossa, essa inversão de narrativa é exatamente o que o pensador e líder indígena Ailton Krenak propõe. E olha, é algo que muda totalmente a fundação de como a gente interpreta crises. É um choque de realidade. Total. É trocar a narrativa da batalha épica pela narrativa da pausa obrigatória, sabe? Quando a gente analisa o texto O Amanhã Não Está à Venda, que o Krenak escreveu bem no olho do furacão da pandemia, fica muito claro. Fica claro que ele não está falando do apocalipse, né? Exatamente. Ele não está fazendo uma análise sobre o fim do mundo. Na verdade, ele está dissecando o nosso conceito de progresso para descobrir como podemos adiar esse fim. E é exatamente nesse material que vamos mergulhar hoje. O texto de Krenak serve como nossa grande âncora aqui, mas as fontes que a gente tem formam uma teia muito mais complexa. É uma rede de ideias bem densa. Muito. Nós vamos debater como essa visão dele se choca ou até se complementa com a perspectiva do Yuval Noah Harari. E também como revela umas estruturas de poder que ecam lá no Brasil uma biografia da Schwartz e da Starling e nas críticas da Chimamanda Ngozi Adichie. Muitas camadas para desbravar hoje. Com certeza. Mas ok, vamos desvendar isso. Para começar a desenrolar esse fio, a gente precisa voltar àquele momento exato, quase surreal, em que o planeta inteiro pisou no freio. Como que era o cenário do Krenak quando o mundo parou? Olha, é um contraste que diz muito sobre a nossa dependência do sistema. O Krenak, ele estava isolado com a família na aldeia do povo dele no médio Rio Doce. É uma reserva de uns 4.000 hectares. Certo. Para a grande maioria das pessoas que vivem em centros urbanos, a interrupção de tudo foi um choque inédito, né? Ninguém nunca tinha vivido aquilo. Mas, para o povo Krenak, ter a vida paralisada por uma força externa já era uma realidade trágica. Porque eles já vinham de outro luto. Perfeito. Muito antes do confinamento global pelo vírus, eles já viviam um luto diário pelo assassinato do Rio Doce. Nossa, sim, aquela tragédia imensa da mineração. Pois é. Eles já estavam meio que encurralados no próprio território. E o que é fascinante aqui é como o Krenak relata uma conversa que ele teve com os engenheiros sobre o rio. Essa parte das fontes é absurda. É muito reveladora, né? Ele sugeriu de forma bem matemática que para recuperar o rio, a atividade humana deveria parar completamente por uns 100 quilômetros ao longo das margens. E os engenheiros falaram que era impossível. Disseram que era impensável. A justificativa foi aquela de sempre, tipo, o mundo não pode parar, o custo econômico seria inaceitável. Mas aí que tá a ironia da biologia, né? Porque, tipo, poucos meses depois dessa conversa, um organismo microscópico provou que o mundo pode parar sim. A biologia é implacável. É. A grande máquina industrial, que todo mundo achava que era uma força incontrolável, foi simplesmente desligada. Deixa eu tentar visualizar isso com quem nos ouve. Vai lá. É tipo, como se a economia fosse um trem-bala desgovernado, sabe? E sempre que alguém levantava a mão para dizer, gente, a velocidade está perigosa, a resposta era que os freios nem existiam mais. Que a inércia era inevitável. Isso. Que o progresso é irrevogável. Mas aí, não foi um muro de concreto ou um exército gigante que parou o trem. Foi um grão de areia microscópico nas engrenagens. Uma analogia excelente. E o que mais me impressiona nas anotações é o contraste brutal dos isolamentos. Porque quem mora em metrópole vivenciou esse freio de um jeito assustador. Ilhado em apartamento, dependendo de entregador para ter o básico. Totalmente dependente de um sistema frágil. Enquanto isso, o Krenak passou esse mesmo período plantando milho e árvores. Esse ponto é crucial para a gente entender o mecanismo da nossa fragilidade urbana.
A gente construiu megacidades que são basicamente caixas de concreto. Sorvedouros de energia, na verdade. Exato. Uma metrópole moderna não se sustenta por 48 horas se os caminhões pararem de chegar. É um sistema totalmente artificial. Quando o fluxo logístico sofre a menor interrupção, colapsa. É um castelo de cartas. Enquanto o Krenak, ao plantar milho, estava operando numa lógica de autonomia e de conexão orgânica. E isso leva a gente à crítica mais aguda que ele faz. O mundo parou, sim. Mas quem exatamente foi parado? Espera, a premissa de que a humanidade inteira parou é falsa, então. Totalmente falsa na visão dele. Existe uma ilusão muito bem construída de que há uma única humanidade e que ela é homogênea. Que estamos todos no mesmo barco. Exatamente. Mas para o Krenak, a humanidade virou um clube hiper exclusivo. É um grupo seleto, super civilizado, focado no consumo, que age como se estivesse descolado do organismo da Terra. Usando o planeta como uma despensa infinita. É bem isso. E nas margens desse clube existe uma multidão que ele chama, de um jeito bem irônico, de subhumanidade. Que seriam os povos indígenas, os quilombos. Comunidades ribeirinhas, vastas populações na África, na Ásia, na América Latina. Essa parcela gigantesca de pessoas sempre esteve ali, agarrada à terra, lidando com o impacto da exploração desse tal clube. E ele fala abertamente que não se sente parte dessa humanidade artificial, né? Ele se sente totalmente excluído dela. Sabe, isso ressoa muito com as dinâmicas de poder em outras fontes que a gente tem. Quando a gente pega o trabalho da Chimamanda Ngozi Adichie, por exemplo... Ah, sobre os perigos da história única. Exato. No feminismo e nas narrativas únicas, a gente vê esse mesmo mecanismo. As estruturas de poder criam um padrão, elas definem qual é o humano que importa, cuja história merece ser contada, e transformam todos os outros numa massa sem rosto. Uma massa periférica. Sim, e o Krenak está apontando para o mesmo problema, só que numa escala ecológica e planetária. E o texto dele traz uma constatação biológica que fura essa bolha com uma clareza absurda. O vírus, ele discrimina a humanidade. Como assim? Ele não ataca pássaros, ele não derruba florestas, não afeta os ursos. Tem um detalhe fascinante nas anotações onde o Krenak observa um pé de melão de São Caetano. Eu lembro dessa parte. Ele via a planta crescendo vigorosamente ali, do lado de fora da casa dele, totalmente pacífica e alheia ao desespero humano. A natureza seguiu intacta. É, que entrou em pane foi só a estrutura artificial do clube seleto. Exato. E isso nos leva àquela metáfora dos respiradores, que é de uma força poética e trágica enorme. Nossa, essa bateu forte. Porque, pensa bem, a sociedade passou os séculos derrubando mata, poluindo o rio, tentando se divorciar da biologia, né? Para viver em ambientes controlados pelo ar-condicionado. Isso. Aí, de repente, surge um vírus que ataca justamente os nossos pulmões, a nossa capacidade de respirar. E qual foi o resultado? Uma corrida desesperada e bilionária por máquinas de oxigênio. Respiradores artificiais. É o ápice da contradição, porque a Mãe Terra dá o oxigênio de graça através de um sistema perfeito do que são as florestas, os oceanos. E a gente destrói isso. Destrói em nome da economia. E quando o fôlego falta, a gente implora por tubo de plástico industrializado. É por isso que o Krenak sugere a figura da mãe amorosa. A mãe pedindo silêncio? Isso, uma mãe que vê os filhos destruindo a própria casa e, de um jeito bem duro, corta a respiração deles por 1 minuto e diz: "Filho, silêncio." Mas olha, deixa eu fazer um questionamento aqui. Fazendo o papel do advogado do diabo. Claro, manda. Quem tá ouvindo pode pensar, poxa, romantizar um vírus mortal como uma mãe amorosa pedindo silêncio. Isso não seria uma forma de minimizar a dor gigantesca de quem perdeu alguém? É um questionamento super válido e muito importante. Mas o Krenak deixa muito claro, categoricamente, que ele não é um pregador do apocalipse. Ele não está celebrando a tragédia. De jeito nenhum. Ele sente a dor e defende, acima de tudo, o cuidado. A metáfora não minimiza a morte, de forma alguma. Ela serve para explicar a origem ecológica da crise. Ah, entendi. É sobre mostrar de onde o problema vem. Sim. É um organismo, a Terra, respondendo a um ataque incessante.
Aponta direto para nossa arrogância de achar que somos o centro de tudo. O famoso antropocentrismo. A crença de que a biodiversidade está aqui só para nos servir. Exato. A gente se acha o sal da terra, mas a verdade dura é que não fazemos falta à biodiversidade. Se sumirmos, a natureza se regenera. É um choque de humildade, né? Gigante. Mas aí me vem uma pergunta. Diante desse recado tão claro da Terra, como que os governos e as estruturas de poder reagiram? Porque, lendo as fontes, parece que a resposta expôs a ferida mais bizarra da nossa sociedade mercantil. Sem dúvida. A narrativa imediata foi aquela de que a economia não pode parar e que a morte de alguns seria um preço inevitável a se pagar. Um dano colateral aceitável. Para explicar isso, as análises frequentemente cruzam as ideias do Krenak com o filósofo Michel Foucault, especialmente no livro Vigiar e Punir. Certo, o Foucault fala muito sobre o controle dos corpos, né? Sim. Ele analisa como o Estado moderno gerencia a vida e a morte. O sistema capitalista opera muito na lógica do deixar viver e fazer morrer. Mas deixa eu tentar traduzir isso para a prática. Como que esse fazer morrer funciona na vida real numa planilha de governo? Funciona atrelando o direito à vida à utilidade produtiva da pessoa. O indivíduo só é valioso enquanto ele produz e consome. Se a pessoa para, ela vira despesa. Exatamente. Daí vem aquela aceitação tácita de que descartar grupos de risco, como os idosos, seria até um certo alívio para a Previdência. A máquina decide quem é investimento e quem é custo. Nossa, e é aqui que a coisa fica realmente interessante, mas também muito sombria. Isso nos leva direto ao conceito de necropolítica. Que aparece de forma muito contundente nessa análise. Aparece. E tem uma citação trazida pelas fontes que ilustra isso perfeitamente. É uma fala do presidente da República do Brasil na época, dizendo que brasileiros mergulham no esgoto e não acontece nada. É uma frase muito simbólica para o Krenak. Sim, e aqui, gente, eu preciso fazer uma pausa bem clara. O nosso papel aqui não é defender ou atacar nenhum político, tá? Seja de direita, de esquerda ou de centro. Nós não tomamos partido. A gente só está relatando o que está nos documentos. E o texto usa essa frase específica como exemplo mais claro de necropolítica. Exatamente. A necropolítica é literalmente a política da morte. É a mentalidade do Estado decidindo quem merece proteção e quem pode ser exposto à morte sem consequências. Quando alguém normaliza que parte das pessoas já vive no esgoto, a necropolítica fica escancarada, né? Fica. E se a gente conectar essa mentalidade com as obras macros, tipo O Brasil, uma biografia, a gente entende que o Estado foi moldado nisso, historicamente forjado na desigualdade e na supressão de certas vidas. A pandemia só jogou uma luz num problema estrutural muito antigo. Perfeito, tirou o verniz da máquina. E é muito doido cruzar essa visão do Krenak com a do Yuval Noah Harari. Lá no ensaio sobre a batalha contra o coronavírus, o Harari diz que um antídoto não é o isolacionismo, mas sim a cooperação global. Que os países têm que se unir e trocar tecnologia. O Harari é muito focado em consertar a engrenagem, né? Pois é, mas o Krenak vai na raiz. Ele faz uma metáfora muito boa. Ele diz que os defensores da economia tratam o sistema como se fosse um navio. Sim, a analogia do navio é fantástica. E o problema é que eles tratam o navio como algo mais importante que a própria tripulação. O Harari quer que todo mundo coopere para tapar os buracos do barco. Mas o Krenak olha e fala... Gente, a economia é uma invenção humana. Exato. Se os humanos estão em risco, porque a prioridade é salvar o pedaço de madeira que a gente mesmo inventou. Se você tem que jogar a tripulação no mar para manter o navio flutuando, o navio perdeu sentido. É o abismo entre querer reformar o sistema e apontar que o sistema, na sua essência, é doentio. E isso fica ainda mais evidente na recusa do Krenak em voltar à chamada normalidade. Ah, a famosa nova normalidade. Todo mundo queria voltar para o normal o mais rápido possível. Mas ele tem uma repulsa veemente a isso. Porque pensa comigo, se a gente passar por tudo isso e no fim só ligarmos os carros e as máquinas de novo, voltando ao que era antes... A gente prova que não aprendeu nada. Exato. Provaremos que a humanidade é uma mentira e que todas essas mortes não valeram de nada. A velha normalidade foi o que causou o colapso.
Tem uma menção literária nas fontes que ilustra isso de um jeito bem arrepiante, citada pelo sociólogo Domenico De Masi. Ah, o romance A Peste, do Albert Camus. Isso. O mecanismo psicológico do livro é assustador, porque o Camus avisa que o bacilo da doença nunca morre de verdade, né? Ele adormece. Ele fica lá nas dobras dos lençóis, nas poltronas. E se a sociedade simplesmente voltar à rotina feliz, sem que os corações sejam modificados, a peste pode acordar seus ratos novamente. É um aviso de que não dá para só escapar da biologia comprando segurança. O Krenak até fala que não dá para fugir do vírus tendo uma Land Rover. A biologia pega todo mundo. A riqueza não cria imunidade mágica. E se a gente conecta tudo isso ao cenário maior, a gente vê que a saída é mudar a forma como lidamos com o tempo. Precisamos abraçar a suspensão do tempo. O Krenak evoca muito a poesia do Drummond de Andrade para falar disso. Sentimento do mundo, certo? Isso mesmo. Tem um verso do Drummond que questiona: Stop. A vida parou ou foi o automóvel? Caramba, isso é muito forte. A nossa percepção do que é viver está tão amarrada ao motor do carro e à produção que quando a engrenagem para, a gente acha que a vida parou. Mais afiada sobre a nossa sociedade moderna. A gente é obcecado em vender o amanhã. Como assim? A gente passa a vida agendando coisas, né? Planejando calendários exaustivos, adiando a felicidade por uma aposentadoria que a gente nem sabe se vai chegar. Vivendo para o boleto do mês que vem. Isso. Mas o Krenak ensina que o futuro é agora. Ele diz que adiar o fim do mundo não é projetar algo para daqui a 10 anos. Adiar o fim do mundo é contar uma nova história hoje. É parar e sentir a chuva cair hoje. É a aceitação do presente absoluto. Então, o que tudo isso significa na prática para nós? Olha, a grande síntese aqui é que essa quebra de ilusões nos obriga a tomar uma decisão. Precisamos parar de ser sócios dessa ideia destrutiva de civilização. Deixar de assinar embaixo dessa loucura. Um outro, ter coragem em frente à dor e, principalmente, reconhecer de uma vez por todas que nós somos natureza. Não tem separação entre a gente e o planeta. Nenhuma. Isso levanta uma questão importante, sabe? Sobre como a gente desenha as nossas prioridades daqui para frente. Com certeza. E eu acho que isso nos deixa com um pensamento final muito provocativo para quem está nos ouvindo. Porque se a gente pensar bem, passamos a vida inteira economizando tempo, dinheiro e energia para um futuro que a gente acredita que está 100% garantido. Uma garantia que não existe, né? Nenhuma. Mas se a gente internalizar de verdade, lá no fundo, que o amanhã não está à venda e que a Terra pode pedir silêncio inegociável a qualquer momento, o que se faria de radicalmente diferente na próxima hora do dia de hoje? Fica essa provocação. Pensa nisso. Muito obrigado pela companhia nesta nossa investigação e até o próximo mergulho profundo.